Olá, estamos aqui para mais um SBQ Top, o podcast oficial da SBQ. E hoje eu tenho o prazer de conversar, na verdade, um bate-papo com o nosso colega aqui, André Weber, especialista em quadril de São Paulo, a falar com um tema muito atual, que é canetas para emagrecer. E aí, André, o que você acha dessa nova tendência aí? Ô Marcos, primeiro agradecer aí o convite, legal, muito bom estar aqui com vocês. Aliás, o congresso é impressionante, como cada ano a coisa vai evoluindo e a gente chegou nesse nível de congresso, né? Então parabenizar aí o presidente do congresso, o presidente da CBQ. Ô Marcos, é o seguinte, isso é um tema super atual, a gente tá vendo que cada vez mais os pacientes chegam usando isso aí. Se a gente for ver, de 2 anos pra cá, a coisa mudou muito no Brasil, principalmente com a chegada do Ozempic, né? Que foi a caneta que mais teve sucesso até agora. E é interessante o seguinte, são drogas que foram inicialmente desenvolvidas para tratar diabetes mellitus tipo 2, mas que ao longo da história foram vistos que eles tinham esse efeito de emagrecimento. E basicamente esse efeito por 2 vias. Ele diminui o esvaziamento gástrico, então não sei se você já usou uma caneta dessas, mas eu já usei, e é impressionante como você não consegue comer de verdade. No segundo dia que depois que você está usando esse tipo de medicamento, praticamente o teu trânsito gástrico para e você não consegue comer, é impressionante. E o segundo efeito que eles descobriram ao longo do tempo é o seguinte, existe um efeito no sistema nervoso central também, no centro da saciedade. Então, além disso, tem o efeito do sistema nervoso central. Então, assim, é uma coisa interessante, porque é uma droga que, como muitas outras, como por exemplo o Viagra, foi desenvolvido para uma coisa e no final acabou servindo para outra, é a mesma história, né? São moléculas que atingiram um valor no mercado, dizem que 11 bilhões de dólares, uma bandida. Então, enfim, são drogas que aí tem ainda muito para serem desenvolvidas, mas que tem um efeito interessante aí. Chamou muita atenção essa parte econômica, que até virou tema até de contrabando, né, aqui, né, no Brasil. Mas você falou dos benefícios que foi feito para tratar o diabetes e depois descobriu que emagrecia, e os efeitos colaterais você começou a falar, tem uma plenitude, o que o paciente em geral tem que tomar cuidado, assim, tá vendo? Quando você começa se usa indiscriminado. Exato. Quando você começa a usar, então a ideia é que você use durante muito tempo, até meses ou até anos, o efeito inicial é náusea, vômito, e uma coisa interessante que eu tava vendo é o seguinte, pro controle do diabetes, esse controle às vezes ele é tão rápido que pacientes diabéticos têm um problema de retinopatia por causa do controle rápido do diabetes. É interessante isso, o paciente às vezes com uma glicemia alterada durante muitos anos, ele começa a fazer uso dessas canetas, ele tem um controle tão rápido que pode dar uma retinopatia. Interessante isso. E com controle de peso também. Às vezes a perda de peso é tão rápida que pode dar alterações como colecistites agudas por causa desse controle rápido do peso. Interessante isso. Além de complicações clássicas como náusea, vômito e essa sensação de plenitude muito rápido. Entendeu, Marcos? Você falou aí, né, individualmente. Eu vi uma curiosidade sobre essas canetas. Pela primeira vez, eu acho que as empresas aéreas americanas elas tiveram uma diminuição do gasto com combustível, fica mal gasto. E uma das explicações foi a perda de peso do americano por causa disso. O que você acha de forma global nos nossos pacientes do quadril, já trazendo para a cirurgia do quadril, como isso pode impactar a curto, médio e longo prazo nos sintomas, na incidência da coxartrose? Pois é interessante isso que você falou. E além da diminuição de peso e da economia de combustível nas companhias aéreas, uma coisa interessante foi a diminuição do consumo alcoólico, ou seja, as grandes fabricantes de bebidas alcoólicas também estão preocupados, porque realmente diminui. Inclusive é uma droga que pode ser utilizada inclusive com o controle do alcoolismo. Então assim, é uma coisa realmente revolucionária. Ela mostra claramente que existe vários benefícios e trazendo para a nossa área, a gente sabe que operar pacientes obesos sempre tem um índice de complicação maior. A gente fica sempre um pouco mais receoso e tal. Começa inicialmente no intraoperatório, a gente sabe que é muito mais difícil, o tempo cirúrgico aumentado, complicações anestésicas. E uma coisa interessante, esses pacientes têm uma dificuldade maior de cicatrização. Muitas vezes são obesos que estão desnutridos, ou seja, eles têm uma dificuldade maior de cicatrização. Então, assim, eu não tenho dúvida que em questão de poucos anos, a gente vai ter pacientes com muito menos peso e isso vai ter um impacto direto na nossa cirurgia, porque o índice de complicações com certeza vai ser menor, né? Realmente é uma droga disruptiva, vamos dizer assim, sabe? Interessante, Marcos. Não, legal. E qual que é o cuidado que o cirurgião de quadril tem que ter para esse paciente? Porque a quantidade de pessoas que usam, o número de pessoas que usam está aumentando cada vez mais. Muitas vezes o paciente não te fala que é. Você acha que tem que estar incluído na sua anamnese? Sim, você usa alguma... Sem dúvida nenhuma tem que estar, viu, Marcos? Porque é o seguinte, esses pacientes muitas vezes omitem do médico que estão usando. Muitas vezes aqui no Brasil a gente já sabe que tem um uso indiscriminado de muitos medicamentos e é muito fácil comprar remédio
aqui no Brasil, né? Mesmo que sem receita médica. Então, se você for numa farmácia e não conseguir, você vai na outra, talvez você consiga. E geralmente é a amiga que passa para outra amiga, não sei o que, pode usar, que eu já uso e tal. E elas omitem isso da gente. Então, assim, precisa ficar de olho, precisa perguntar muito pro paciente. A ideia aqui é o seguinte, na hora da cirurgia não tem problema nenhum. O grande problema é o problema anestésico. Então, esse retardo do esvaziamento gástrico, e isso demora, às vezes, 7 a 14 dias, o alimento pode ficar até 14 dias ali no estômago, tem essa complicação anestésica, ou seja, na hora de você fazer, eventualmente, uma intubação, você tem o risco de broncoaspiração, e é um risco grande, um risco, inclusive, fatal. Então, os anestesistas ficam muito em cima. A Sociedade Brasileira de Anestesia tem o seu protocolo, o seu guideline, a Sociedade Americana de Anestesia e a Academia Americana. Basicamente, só para ser uma coisa bem rápida e fácil, é o seguinte, medicações de uso diário, suspensão 48 horas antes, ou seja, 2 vezes a meia-vida. Medicações de uso semanal, que são a maioria. Então, a tirzepatida e a dulaglutida, suspensão 14 dias antes. Essa é a recomendação. A Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas fala em 14 dias, a Academia Americana de Anestesia fala em 21 dias. E uma coisa interessante que eu mencionei na minha aula, ontem saiu uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, falando que se o paciente usa há mais de 3 meses essa substância, as substâncias semanais, você pode suspender somente 7 dias antes. Isso é um argumento, então, interessante pra gente, às vezes, falar com o anestesista, porque muitas vezes a gente chega, o anestesista fala, não, mas ele só suspendeu 7 dias atrás. Então você tem esse argumento, não, mas se esse paciente está usando há mais de 3 meses, ele pode ter suspendido 7 dias atrás, que você pode estar autorizado ainda a fazer a anestesia. É bom de ter essa informação para passar. Exato, para o anestesista, porque é sempre essa questão. Mas, basicamente, se você me perguntar o que você recomenda, eu recomendaria seguir os 21 dias, se a gente tivesse tempo hábil, ou pelo menos 14 dias. E pós-operatório, tem que ficar um pouco receoso quanto à nutrição dele. Ele pode retornar Ao uso, né? ao uso depois, ele vai pegar mais para você. É interessante que esses pacientes, muitas vezes, eles são pacientes que são subnutridos ou mesmo desnutridos. Essas canetas, uma coisa interessante, a perda de peso é rápida, são pacientes sarcopênicos, a perda de peso da massa muscular é muito grande nesses pacientes. Então, com certeza tem um impacto no pós-operatório. Esses pacientes vão ter mais dificuldade de fazer a reabilitação e o mais importante, eu acho que aí é estar junto com o nutricionista ou o endocrinologista para, quando voltar a essa medicação, fazer um suporte nutricional adequado. Então, eles falam em 1,5 grama de proteína por quilo por dia. Ou seja, um paciente de 70 quilos deveria ter um aporte aí de 100 gramas de proteína, que é uma coisa difícil, viu, Marcos? Eu vou te falar que, se a gente for pensar que um filé de frango tem 12 gramas de proteína, conseguir 100 gramas de proteína no dia, é muito difícil, entendeu? E só respondendo a tua pergunta rapidamente, quando voltar, né? Então, nos primeiros dias, obviamente, não volta, então a gente espera pelo menos 7 dias no pós-operatório. Com 7 dias, a gente já, teoricamente, poderia voltar com essas canetas, mas sempre na dose reduzida. Ou seja, se o paciente tomava 5 miligramas de tirzepatida, que é um moldiaro, voltar para a dose de 2,5 e depois voltar para a dose de 5, que era a dose, teoricamente, atual daquele paciente. Eu acho que vai chegar um dia aí que talvez essa caneta, quando ela ficar mais popular, até economicamente para o paciente, talvez ela será mais uma opção do arsenal, que é para controle desses pacientes obesos com dor articular. Precisa perder o peso, talvez, aí, igual ao tratamento para diabetes, como a dor articular também é uma, vou dizer assim, Ela está diretamente ligada. texto para paciente, conseguir do plano, conseguir uma cirurgia bariátrica, talvez a dor articular vai ser um pretexto para tomar o remédio e talvez isso vai ter um controle melhor da dor para aquele paciente que não quer operar ainda. Imagina que aquele paciente obeso mórbido que tinha como única opção fazer uma cirurgia bariátrica, hoje ele tem uma outra opção, que é usar essas canetas por um período maior de tempo. E muito provavelmente os convênios vão ficar em cima disso, entendeu? Olha, por que você está operando esse paciente obeso, sendo que ele poderia ter usado essas canetas por um ano e ter reduzido o IMC dele de 35 para 25, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que você tem toda a razão. Nos próximos anos, eu acho que a coisa vai mudar. Eu acho que a gente não vai dar tempo de esgotar tudo, né? Mas é isso. Eu acho que assim, se tiver que deixar uma mensagem para casa, canetas semanais, suspender ela com pelo menos 14 dias, para não ter nenhum embate com o anestesista, não ter nenhuma complicação, e as diárias suspender com 48 horas. Uma coisa que a gente acabou não falando, que acho que pode fazer sentido, é fazer um ultrassom na beira do leito. Quer dizer, isso é uma coisa fácil hoje e tal, e se tiver resíduo gástrico, você pode aspirar ou fazer uma técnica que eles fazem. Ali na hora do bloco, ali, às vezes. Exatamente. O anestesista tem um ultrassom ali, ele pode fazer e fala, putz, ó, tá com resíduo gástrico ainda, vamos esperar ou vamos aspirar. Entendeu? Acho que é interessante isso. Foi um prazer. Pô, o prazer foi meu, Marcos. Aprender mais um pouco aí desse tema que tá muito em voga aí, o paciente toda hora pergunta. É isso aí. Tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado, cara. Tchau, tchau.